transplante, ele não é só trocar o órgão, né? Então, às vezes, o paciente chega para nós, ele tem essa esperança de que, com a cirurgia do transplante, ele vai trocar o órgão e vai resolver tudo. Mas não é assim, né? Ele começa um tratamento a partir do momento que ele realiza o transplante, né? Que envolve hábitos de vida saudáveis, que envolve tomar os medicamentos de forma correta para não ter rejeição daquele órgão, né? Então, a equipe multidisciplinar trabalha com esse paciente desde o momento que ele entra na instituição, preparando ele, informando ele de todo o processo para que ele tenha conhecimento suficiente para tratar depois do transplante, porque senão ele não vai ter benefício com a cirurgia, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tem 2 equipes de enfermagem, um para pegar, coletar o órgão. Exato. E não importa o lugar do Brasil. Não importa o lugar do Brasil. Aí vai um médico e uma enfermeira para esse lugar? Ou como que é? Isso. Hoje, quando a gente fala do transplante de órgãos abdominais, né? Hoje a gente, na nossa equipe, né? Sempre vai um médico, um outro auxiliar, que normalmente pode ser um residente, né? E um profissional da enfermagem, que pode ser tanto um enfermeiro como um técnico de enfermagem, né? Então, ele atua na perfusão daquele órgão durante o procedimento, né? E auxilia no armazenamento e na gestão desse transporte da equipe com o órgão até o centro transplantador. Nossa, normalmente quem está em casa, normalmente as pessoas não imaginam, né? Que tem esse trabalho, tanto de um médico, enfermeiros que vai até o lugar, não importa onde, no Brasil, faz a captação desse órgão e traz para Brasília, para o CTDF. Isso. E aí vocês transferem para a equipe do centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, que já está pronto, né, provavelmente. Já, porque cada órgão ele tem um tempo máximo para ficar ali armazenado, digamos assim, né? Na caixa térmica, com solução de preservação, com gelo, ele tem um tempo máximo que a gente chama de tempo de isquemia fria total. Então, quando a gente fala do fígado, por exemplo, ele tem um tempo máximo de até 12 horas, né? Então, quando a gente vai em todos os lugares do Brasil. Mas o Brasil também ele tem um limite territorial muito grande. Então, existem alguns locais do Brasil que não dá para a gente ir, porque senão ultrapassa esse tempo limite que é viável para o órgão ser implantado, né? Porque 12 horas é o tempo máximo para o órgão já estar sendo reperfundido, né? Dentro do paciente. Então, a gente precisa chegar com esse órgão em torno de 6 a 8 horas dentro do ICTDF. E tem que ter, tipo, os aviões comerciais. Sim. Então, a gente conta com apoio hoje. O Ministério da Saúde tem acordos, né, com a FAB, né, com os voos comerciais também, né, para auxiliar nessa logística de transporte da equipe para ir fazer a captação e retornar. Ou então, se existe uma equipe captadora no estado, esse órgão, como o rim, o fígado, ele pode ser retirado e encaminhado, né, para nós também. Então, a equipe só retira, né, no caso, na FAB ou no aeroporto. Mas existe um outro transplante, que é o transplante de coração, que tem esse tempo máximo de 4 horas só. Nossa. Né? Então, a logística segura para a equipe aceitar, né, para ir lá retirar o órgão e retornar, e é um órgão que não dá para outra equipe retirar e encaminhar. Então, é a nossa equipe que tem que se deslocar e ir lá. Então, é no máximo 2 horas, né? Porque o órgão tem que chegar ao CTDF e ser implantado no receptor até 4 horas, né? Então, se a gente for considerar esse limite territorial que nós temos muito distante aqui no país, então, para captar um coração, a gente não consegue ir muito distante por conta desse limite territorial. E aí, para o coração, lá no CTDF, nós temos também o cirurgião, né, que vai, um auxiliar, que muitas vezes pode ser um residente médico, e o perfusionista, né? Então, para o coração, são profissionais que têm de nível superior, que têm pós-graduação em perfusão cardíaca. Então, ele já é uma outra equipe também específica para fazer a perfusão do coração durante o procedimento. Quando você fala perfusão, assim, é um linguajar técnico. Sim. Seria o quê, o perfusão? Na hora que o médico está lá no intraoperatório do doador para a retirada daquele órgão, essa equipe está fora de campo, ou seja, ela não está ali
né, estéreo ali, Sim. em contato com o procedimento. Então, como ele está de fora, ele consegue introduzir a solução de preservação, que é um Entendi. líquido necessário para que o órgão se mantenha adequado, né, que não tenha perda celular e adequado para o implante. Entendi. Então, essa equipe é Isso é treinada e equipe de fica fora. perfusão. Agora eu entendi. Exatamente. E você falou de coração e de fígado, né? Mas sabemos que o ICT-DF, ele faz outros tipos de transplante, né? Tem o Sim, transplante de coração, de fígado, de rim, de medula óssea, de córnea, certo? exato. Eu acho que para cada tipo, você já falou do coração, né? As diferenças, mas para cada tipo de transplante, deve ter uma dinâmica diferente para o pessoal da enfermagem, assim. Quais seriam essas diferenças básicas, assim, do trabalho de vocês para cada tipo de transplante? Todos os programas de transplante, nós seguimos uma linha, né, que nós chamamos de jornada do paciente, Sim. semelhante para todos eles, né? Porque todos, tirando a córnea, né, então são pacientes que precisam de tomar medicação imunossupressora, conhecer muito bem como vai ser o tratamento pós, necessita de uma rede de apoio adequada, né? Então, como nós recebemos pacientes de outros estados, são pacientes que não têm moradia no DF, que não têm rede de apoio, né? Então, essa equipe multi atua no pré-transplante, independente do programa, para que o paciente consiga esse suporte no DF para conseguir fazer o tratamento, né? Hoje, o maior desafio para a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar como um todo, é lidar com esses desafios que vão além da parte clínica. Esse rearranjo, né, É um, social e é um psicológico. tipo um, um profissional psicossocial, Sim, porque você vai ter que tratar questões de relacionamentos intrafamiliar específico, com sim. moradia. Nossa, e quais são os profissionais multidisciplinar que a, a enfermaria atua? É psicólogo? Sim, hoje não tem como trabalhar o transplante, né, se não tiver uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo, por conta dessa dinâmica toda que eu trouxe, né? Não é só transplantar, né? A gente lida, muitas vezes, a gente demora muito mais uma avaliação por conta dessas dinâmicas. Agora, imagina a gente ter que relacionar isso com a urgência, com a gravidade do paciente, né? Então, a gente não pode também delongar muito tempo. E muitas vezes a gente tem que trazer familiares ou não familiares, mas que são rede de apoio para que o paciente possa ter acesso, né? Então, hoje, existem vários componentes da equipe multi, mas hoje, no Instituto de Cardiologia, a gente trabalha com a enfermagem, né? A psicologia, o serviço social, que é imprescindível, a nutrição, a fisioterapia, a odontologia na parte ambulatorial, né? Então, todos eles, dentro da sua área, vão informar o paciente, né, do que ele vai passar durante todo o processo e vai fazer a sua avaliação específica. E antes da lista, então, não adianta eles avaliarem e essas informações não serem passadas, né? Então, nós temos reuniões periódicas, junto com a equipe cirúrgica, a equipe clínica, onde essa avaliação ela é apresentada. Então, é um momento crucial para que a gente consiga trocar as informações. Então, a gente trabalhar de uma forma interdisciplinar para que a gente consiga montar um plano de ação para que aquele paciente possa ter acesso ao transplante. Não é questão de querer forçar o paciente a transplantar, né? Ele tem É direito de quase falar um que não checklist, consegue. né? Tipo, Isso. psicológico tá bem, familiar tá bem. Exatamente. Odontológico? Por que Odontologia. odontológico? A odonto, ela é muito importante se a gente for pensar principalmente do ponto de vista infeccioso pós-transplante, né? Quando o paciente transplanta, ele fica extremamente imunossuprimido, principalmente nos primeiros meses, onde está tendo a introdução dos imunossupressores. Então, se ele tiver alguma doença odontológica, alguma infecção, aquilo ali pode piorar e pode, inclusive, até comprometer o órgão transplantado, né?
Então, ele precisa passar por essa avaliação do pré também. E, E fora a terapêutica, né, toda, que previne lesões bucais. Então, ela não acompanha só o pré, né? Ela acompanha também o intra e o pós também, se porque for uma necessário. entrada de infecção seria a Exato, boca. Ah, exatamente. entendi. Né? Então, Porque aquilo... normalmente as pessoas nem imaginam, né? Que você fazendo transplante, você tem que ficar olhando a boca da pessoa se tá Sim, todos passam. Independente tudo. Olha do só. órgão que ele vai transplantar, Uhum. ele precisa passar com a dentista. E aí ela libera, né, do ponto de vista da avaliação radiológica, da avaliação clínica, né, se não tem nenhuma presença de um processo infeccioso no momento ou que aquilo possa, porventura, desenvolver no pós-operatório. Uhum. E como que é a dinâmica do hospital, assim, dia a dia? Vocês têm quantos pacientes semanais ou diários que vocês têm que gerenciar, controlar, quantos leitos, como que é a dinâmica da equipe de enfermagem dia a dia no hospital? Isso é até muito interessante de falar, porque quando a gente fala de transplante, de equipe de enfermagem, a gente não fala só da equipe de coordenadores de transplante, que no caso é o setor que eu gerencio hoje, que são os coordenadores, porque eles gerenciam a parte pré de avaliação, gerenciam a lista de espera, né, os critérios de alocação e o pós. Mas também tem os enfermeiros assistenciais de transplante, né? Então, hoje, o Instituto de Cardiologia ele é um hospital de transplante, né? Nós temos hoje mais de 3.000 transplantes realizados já, desde 2009, né? Que foi quando o Instituto de Cardiologia assumiu a administração, né? Então, hoje, todas as unidades elas são especializadas, e a equipe é especializada em transplante, né? E não só em um transplante específico, mas em todos os programas. Imagina só, um paciente que teve esses hábitos durante a vida inteira. E aí, agora, com 60 e poucos anos, ele precisa transplantar, e eu viro para ele e falo, você nunca mais vai comer isso daqui. Não é simples assim, Não é assim. né? Então, isso é um trabalho contínuo que a equipe multi tem. E se a gente for considerar o tempo que eles ficam em lista também, eu avaliei um paciente hoje, ele entrou na lista. Mas ele transplantou daqui 2 anos. Daqui 2 anos ele é um outro, ele pode ser um outro paciente, talvez. Um outro contexto familiar, um outro contexto de rede, né? Então, esse acompanhamento multi, ele não é somente uma vez para entrar na lista, né? A gente acompanha o paciente no ambulatório no pré, eles retornam durante o período de lista em torno de 30 a 40 dias no ambulatório, né? Onde o enfermeiro navegador acompanha essas consultas e, se necessário, encaminha o paciente para a equipe multidisciplinar também. Tá. Você falou de lista, de pré, de pós, é um roteirinho, né? Acho que todo transplante tem esse mesmo roteiro, com a equipe multidisciplinar em cima, né? Mas me explica melhor como que funciona a lista, como que funciona o pré, o dia de cirurgia e o pós-cirúrgico, que eu acho que deve ser o mais crítico, né? Sim. Como que a equipe, a visão da equipe de enfermagem trabalha nesses períodos? Qual que é a escala de tempo? Você falou 2 anos, mas depende muito, eu acho, também do órgão aparecer, né? Sim. Disponível. Então, me explica mais como que entra na lista de espera. Aí, quando entrou na lista de espera, ele já entra em contato com o ICT, DF, ou não? Aí, o pré, com certeza, ele vai ter que ir lá fazer os exames. Sim. Me explica direitinho como que é esse processo, né, pela equipe de enfermagem. O pré, ele compreende a fase de avaliação clínica e avaliação multidisciplinar, né, que a gente Como que ele contextualizou chega, assim, bastante. um médico de um hospital X fala assim, olha, acho que ele vai precisar de transplante. Aí ele manda o prontuário para vocês, como que funciona? É isso? Hoje, no Brasil, tudo via sistema de regulação de transplante, né? E quem coordena essa regulação,
que é o agendamento dessas consultas, é a Central Estadual de Transplantes, né? Então, todo o estado tem uma Central Estadual de Transplantes. Então, o médico acompanha o paciente, né? Um clínico patologista, um cardiologista, um nefrologista, e ele vê que o paciente tem indicação de transplante. Está tendo recidivas hospitalares, né? Muito sintomático, mesmo com a terapêutica que está sendo proposta. E aí ele encaminha. Como que ele encaminha? Ele precisa direcionar esse paciente para a central de regulação de transplantes, que é na central de transplantes, né? Que é público, né? Isso, pode encaminhar, pode entrar em contato por ligação, existe um e-mail também que pode encaminhar esse relatório, ou então ir diretamente no Instituto de Cardiologia e Transplantes. Porque se ele for lá no Instituto, entrar em contato, nós também podemos preparar esse processo e encaminhar para a central de regulação. Então, lá o médico regulador vai avaliar esse relatório e vai fazer o agendamento dessas consultas. Isso para todos os programas de transplante de órgãos sólidos, córnea e medula também. Esse já estaria na lista ou ainda não? Ainda não. Isso daí é a regulação para ele passar na primeira consulta com a equipe de transplante, com o médico da equipe de transplante. Então, nós temos um ambulatório que a gente chama de triagem. Então, é nesse ambulatório que o paciente vai. É a primeira consulta. Nessa primeira consulta, o médico vai avaliar se ele realmente tem indicação, se tem um outro tratamento, ou se também ele não tem mais indicação, se ele tem alguma contraindicação para o transplante. Tem indicação, aí o enfermeiro navegador, o enfermeiro do transplante, ele começa a startar o processo de avaliação clínica, que são os exames necessários, né? Exames de imagem, risco cardiológico, ginecológico, urológico, dependendo de cada caso. E a avaliação multidisciplinar, porque a adesão do paciente é muito importante nesse processo. Mas esse aí é papel de vocês ou ainda é outra equipe? É nosso papel. Ele já está dentro do hospital. Já está fazendo uma avaliação para entrar na lista. Já está fazendo uma avaliação para entrar na lista. Terminou toda essa avaliação, a gente se reúne, a equipe multi, a equipe cirúrgica, a equipe clínica, para discutir cada caso. Por quê? Porque, às vezes, a psicologia identificou uma questão que eu não vi na minha consulta, que o médico não viu. Mas é uma questão, por exemplo, de ansiedade, depressão, que eu preciso tratar, porque aquilo pode comprometer o tratamento. Uhum. Ou o serviço social viu que o paciente não tem rede de apoio. Como que ele vai transplantar se ele não tem ninguém, né? Ele não tem moradia em Brasília, como que a gente vai fazer? Então, a gente precisa discutir isso entre equipe. E associando também qual é o tempo que esse paciente tem. Ele está muito grave, ele não está? E aí, para isso, existem score de gravidade, existe todo um critério, né, técnico-científico também, que a gente avalia, de acordo com os sinais e sintomas, se esse é um paciente que a gente pode dar um tempo maior para ele se organizar, ou se a gente precisa acelerar mais o processo com ele.